Muito boa tarde para você que está ligadinho aqui comigo no programa de hoje. E eu já começo com um questionamento. Quantas decisões você já adiou achando que faria depois? Quanto isso custou na sua vida? O tema do programa é procrastinação. E para esse bate-papo eu recebo a psicóloga Juliana Lima. Está no ar o nosso Café da Tarde. Muito boa tarde, está começando mais um Café da Tarde comigo, Ana Paula Pereira, e eu já te convido a preparar o teu café, porque o meu, olha, já está aqui, porque o nosso bate-papo de hoje promete, é um conteúdo muito interessante, e o tema é procrastinação. O que você tem deixado para depois na sua vida? E para esse bate-papo, para essa conversa, eu recebo a psicóloga Juliana Lima. Ela é gestalt terapeuta, especialista em psicologia da saúde hospitalar, pós-graduada em psicoterapia de casais e famílias, arte terapeuta e escritora. Juliana, seja muito bem-vinda, boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, querida. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema extremamente complexo. É verdade. E eu já começo te perguntando, né? Quando a gente fala em procrastinação, a gente pensa logo em preguiça, né? Ah, isso é preguiça. Mas psicologicamente falando, né? O que é realmente a procrastinação? A procrastinação é um movimento que a gente faz para ir adiando as coisas que a gente precisa fazer. É um termo hoje muito utilizado na contemporaneidade, né? E que carrega uma certa culpabilização social. E o que a gente tem que olhar nesse termo é a contextualização de onde que ocorre essa procrastinação. Quem é essa pessoa que está procrastinando? O que faz ela procrastinar? Será que ela tem algum transtorno de ansiedade? Será que ela tem algum transtorno depressivo? Ou alguma coisa no histórico de vida dela faz com que ela faça esse movimento? Né? A gente precisa olhar para esse olhar de contextualização. De quem é essa pessoa? Será que ela tem dificuldade de organizar o próprio tempo? Não consegue hierarquizar as necessidades? Né? Então, isso é muito importante, porque senão a gente vai partir de um princípio que a procrastinação parte de um ponto comum para todas as pessoas. E, na verdade, não. Cada um procrastina a sua forma dentro da sua própria história de vida. Então, se a gente estiver falando de uma pessoa que está com quadro depressivo, por exemplo, sim, ou ansioso, ou com dificuldade de organizar a sua agenda. Então, é um termo extremamente amplo e também singular. Porque a gente não pode olhar para ele de uma forma só, porque cada pessoa vai fazer a sua procrastinação em decorrência da sua história de vida. Sim, verdade, muito bem colocado e muito bem explicado, sim, né? Agora, assim, por que pessoas, muita gente se pergunta, né? Por que pessoas inteligentes, capazes e até responsáveis, né, procrastinam tanto? Olha, como eu falei, de partir de um princípio individual de cada pessoa, a gente precisa entender qual é a função daquela tarefa para aquela pessoa. Será que é uma coisa que faz sentido para ela? Né? Sim. Então, e se não fizer sentido, ela estiver deixando para lá, porque exatamente não faz sentido. Então, a gente precisa olhar para isso também de uma forma individualizada. Né? Uma pergunta interessante é assim, o que me faz procrastinar? A pessoa se fazer, né? Sim. O que na minha história de vida, o que na minha condução de vida hoje me faz ir me deixando para lá? Né? Isso até leva ao autoconhecimento. Sim. Seria isso também? Sim. Porque ela vai começar a se questionar, né? Para tentar entender o motivo daquilo. Exatamente. E acabar conhecendo mais as suas limitações. E as suas possibilidades também. Perfeito. Né? E assim, existe um tipo de procrastinação aceitável ou toda procrastinação ela cobra um preço? Pois é. Assim, se a gente estiver falando de uma pessoa que tem um transtorno depressivo, por exemplo, sim, e uma das características é essa falta da energia para resolver a sua vida, para fazer escolhas. Então, a gente está falando de alguém que está com um transtorno e, em função disso, está adiando a sua própria vida. Então, o olhar vai ser sempre contextualizador e também avaliativo. A gente precisa avaliar quem é essa pessoa que está fazendo esse movimento, né?
Porque esse termo, ele carrega uma culpabilização social. Hoje todo mundo fala de procrastinação como algo negativo. Mas, por exemplo, eu trabalho com os pacientes, né, que estão fazendo esse movimento por cada motivo individual, a hierarquia de necessidades. Que às vezes a pessoa ela não sabe hierarquizar as suas necessidades. Quer fazer tudo de uma vez e acaba, às vezes, não fazendo nada. É verdade. Né? Aí eu trabalho assim, número 1 da tua vida que tu não pode deixar para depois. Número 2, número 3. Numa pirâmide, né? Onde a base é aquela que a gente não pode deixar de fazer. E mais para cima da pirâmide é algo que pode ir esperando, né? Para que eu possa fazer, né? A executar a tarefa. É porque a procrastinação, ela tem sido colocada como de uma maneira muito negativa. Sim. E acaba que, na maioria das vezes, pelo menos assim, das pessoas que eu já conheci, né, falando sobre isso, geralmente traz um preço, né, traz algo muito negativo, carrega essa culpa, como você bem colocou, né? E assim, quais são os primeiros sinais de que o deixar para depois, né, ele deixou de ser algo pontual e virou um padrão na vida da pessoa? É exatamente quando acontece de forma recorrente. Como você falou, que vira um padrão. E aí me traz prejuízos pessoais. Então, se está trazendo prejuízos pessoais para a minha vida, para a minha existência, para as minhas rotinas, é importante que eu pare para analisar. Né? Se é um padrão, né, e que faz esse movimento de atrapalhar o meu cotidiano, é uma coisa que eu preciso olhar. É uma coisa que eu preciso revisitar dentro de mim. Muitas vezes a própria terapia, a psicoterapia, ela ajuda a fazer essa reorganização, porque muitas vezes está ligado com o meu próprio histórico de vida, de como eu me construí como pessoa. Será que eu aprendi a ir me deixando para lá? Ou será que eu estou muito ansioso, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e acabo não fazendo nada? Então, a gente não pode falar da procrastinação partindo de um ponto só. Porque é uma coisa singular. Às vezes, nem tudo que parece é. Né? Será que eu estou procrastinando porque eu estou com um quadro depressivo e não consigo nem me levantar da cama? Como é que eu vou fazer o resto das coisas? É verdade. É verdade. É bem singular mesmo. Sim. E assim, quando alguém, né, adia decisões importantes, o que isso costuma custar emocionalmente para essa pessoa? A gente também precisa olhar para o que está me fazendo adiar. Se eu faço isso corriqueiramente, eu posso ter prejuízos em relação a isso. Mas se eu faço para me preservar, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito ativa. Às vezes eu preciso não fazer nada. Sim. É uma questão de sobrevivência para o meu ser. Me dar folgas, tirar recessos, né? Que antes eu também tinha esse olhar. Será que eu estou procrastinando a minha vida? Não, eu estou descansando. Numa sociedade que é extremamente produtivista. E quanto mais você produz nessa sociedade, mais você é bem visto, bem quisto, bem aceito. É verdade. Né? Um funcionário que é maravilhoso é aquele que te entrega tudo, né? Então, assim, às vezes é o próprio organismo da pessoa que está fazendo esse repouso, está desligando, né? Até para sobreviver, muitas vezes. Né? Entendi. E assim, essa pessoa que ela já procrastina, né? Quais os prejuízos emocionais que ela pode ter? Uma ansiedade, uma autoestima baixa, pode chegar até a ter uma depressão de repente. Quais são esses prejuízos que pode ocasionar? Pois é, aí eu acho que é importante a gente olhar para o que a sociedade nos cobra hoje. É como eu te falei agora há pouco, quanto mais você produz, mais você é bem-quisto. Quando você está produzindo ali no teu tempo, às vezes você é cobrado, o que pode gerar na pessoa um processo de culpabilização interna. Uma coisa muito importante hoje é as próprias redes sociais. Se eu estiver minimamente desavisado e se eu não me conhecer suficiente, daqui a pouco eu estou me comparando com um blogueiro fulano de tal, com um famoso fulano de tal, que já acordou, já meditou, já tomou detox, já comeu melão, já comeu aveia. E aí já está ali 7h30 da manhã em ponto, já está lá no seu trabalho. Sim. Então, assim, eu preciso parar de olhar para o tempo do outro, que às vezes nem é real. Às vezes a pessoa está extremamente adoecida, né? E olhar para a minha capacidade no meu tempo, como eu me organizo. Então, esse é um detalhe, um fator contemporâneo muito importante, porque tem adoecido um número significativo de pessoas.
É verdade. E assim, Né? quando essa pessoa ela adia decisões importantes, né? O que isso diz sobre como ela se enxerga? Vai depender de cada pessoa. Se ela adia porque ela tem outras necessidades antes daquela que também precisa ser feito, né? Porque ela adquiriu um pouco de autoconhecimento. E aí ela está conseguindo fazer a hierarquia de necessidades, né? Então, E se for uma pessoa que ela já que ela procrastina mesmo, né? Não que ela tenha esse autoconhecimento, mas que ela ali procrastine. Como assim seria a forma dela se enxergar? o autoconhecimento. Ela precisa entender quem ela é para conseguir entender por que que tá procrastinando, por que que tá se deixando de repente para trás. Será que ela se sente merecedora de existir? É verdade. Será que ela se sente merecedora de ser feliz e de cumprir tarefas e de fazer coisas que vão ser para o próprio bem pessoal dela, né? Então é aquele negócio que eu te falei, a procrastinação é um ponto que não parte do mesmo ponto para todo mundo. Não parte mesmo. Não parte. E assim, quais áreas, a gente falando de pessoas que procrastinam, né? Quais áreas da vida costumam ser mais prejudicadas com a procrastinação? É o trabalho, as finanças, é o emocional, para quem tem um relacionamento amoroso, é ali esse relacionamento. O que é que seria, né, mais afetado pela procrastinação? Às vezes acontece de uma pessoa ser muito bem sucedida na sua área afetiva e não ser bem sucedida, entre aspas, né? Porque também é relativo, na sua questão profissional. Ou vice-versa, ou ser muito bem sucedido na questão profissional e nas relações afetivas, não ser tão bem sucedido, não ser tão feliz, né? E ela também precisa fazer essa análise do que precisa ser atualizado dentro dela. E a gente só consegue fazer isso mediante autoconhecimento. E é o que eu falo muito nas minhas redes sociais. Inclusive, se você não me segue, já pode me seguir lá no Instagram, Ana Paula Jornalista, tá bem com o QR Code. Aproveitar a oportunidade, né? Sim, vendeu peixe. Eu costumo falar muito do autoconhecimento, o quanto ele é importante para nossa vida. Muito. Porque as pessoas, foi o que você falou exatamente, as pessoas, a maioria, elas não se conhecem, né, de fato, das suas limitações, né, não, eu vou até bem aqui porque a minha rotina é essa. Sim. Ontem não. Essa semana, não lembro qual foi o dia. Eu fui malhar já à noite, né? Porque a minha rotina foi muito intensa. E se fosse pela vontade, eu não teria ido malhar. Mas, como eu digo aqui, que adulto não faz o que quer, faz o que é necessário. A gente tem que lembrar que é adulto. Pois é, eu falei, eu sou adulta, eu tenho que ir. Fui malhar à noite, aí eu postei, né? E aí meu primo comentou, por que tu não vai de manhã cedo? Tem um pessoal que vai de manhã e tal, não sei o quê. Eu falei, mas prima, a minha realidade é outra. Sim. Meu filho estuda de manhã, né? Então ele entra cedo na escola, então eu preciso prepará-lo para ir para a escola. Vai 5 horas da manhã, não, obrigada. 5 horas é o melhor do sono, e eu preciso dormir. Sim. Né? Eu preciso descansar a minha mente, porque a minha rotina é muito intensa. Sim. Então é o autoconhecimento, porque se eu fosse outra, o fulano vai, então eu vou também. Ia me matar, me prejudicar, porque ia forçar muito, né? Sim. E eu acho que nem você falou, o autoconhecimento ele é muito importante. Muito. Tem uma frase meio terrorista que é assim, estude enquanto eles dormem. Não, queridos, durmam. Durmam, comam bem, descansem e depois estudem. Sim. Até porque quando a gente estuda e já está cansado, não vai fazer muito sentido. É verdade. Né? Mas é dessa contemporaneidade, essa cobrança excessiva, essa produtividade que precisa ser quase que, sabe, uma coisa meio terrorista. Direta, né? Intensa. Se você não produz, você não vale nada. Exatamente. Você vale o que você produz, você vale o que você tem. Isso ainda é muito forte hoje. Muito. Infelizmente, né? Sim. E assim, aí eu te pergunto, existe um impacto direto da procrastinação na autoconfiança das pessoas? Pode ser que para algumas pessoas, sim. Exatamente por esse olhar julgador social de quem às vezes precisa se recolher. Eu já ouvi de pessoas assim, Juliana, tu não pode tirar férias. Aí eu digo assim, é melhor para todo mundo que eu tire. Inclusive, vou tirar 5 dias no carnaval, embaixo do meu edredom, mas vou tirar. Né? Pausar nessa loucura toda de autocobrança social é ir de encontro a esse terrorismo todo. E eu vou usar essa palavra mesmo porque é isso. Isso gera nas pessoas um nível de sofrimento psíquico grande. E aí, se eu caio também na armadilha de me comparar com outro que já meditou, já levitou do chão, já comeu melão, já tomou suco detox, aí eu entro num outro grau de sofrimento também intenso.
É verdade. Né? E no meio de todo esse bagulho doido de comparações, eu preciso entender qual é o meu tempo, quem sou eu, o que que eu quero, o que que me faz sentido, né? Exatamente para não cair nessas armadilhas. Com certeza. E aí, eu te pergunto, porque muita gente diz assim, eu funciono melhor sob pressão. Uns não funcionam muito, né? Sim. Mas tem gente que fala, eu funciono melhor sob pressão. Isso é uma verdade ou é uma armadilha emocional? A pessoa ela pode ter aprendido a funcionar dessa forma, mas em algum momento isso pode ir perdendo a função e gerando um sofrimento grande. E também pode ter pessoas que funcionam dessa forma. O que vai, então, fazer a diferença é se está me trazendo prejuízos e trazendo angústia. Porque se eu funciono sob pressão e não tenho angústia, tá tudo certo. Ou ainda nem percebi que estou angustiado em função disso, né? Ou se também faço e tá tudo ok. Ou se faço e me gera uma angústia danada. E aí, então, a pessoa precisa atualizar alguma coisa na sua cabeça para poder tentar funcionar de outra forma. Sim. Dentro do que for possível para ela. Tu percebes que todas as respostas são muito singulares. Porque é de cada indivíduo. Eu acredito muito que essa fala seja até libertadora para quem está nos assistindo. Sim. Né? No sentido de se desculpar, de tentar se compreender para então conseguir ressignificar qualquer tipo de procrastinação na sua vida. Né? Por isso que o tema do programa ele foi muito intencional, porque ano novo, né, vida nova, projetos novos, foi que nem a psicóloga Alessandra que teve aqui no programa anterior, ela falou, nós temos que ver janeiro como uma página em branco, né, que a gente pode escrever a nossa história, escrever um novo ano pra gente. Então procrastinar, ele está muito ali no dia a dia de todo mundo, né? E tem algumas pessoas que não sabem lidar com isso, ou se cobram demais, se culpam demais, como você bem colocou aqui. Então é muito válido a gente trazer essa temática nesse início de ano, eu acredito, que é para poder a pessoa até de repente se conhecer melhor, né? Rever os seus projetos. Será que eu consigo fazer isso? Será que isso faz parte da minha realidade? Eu tenho uma limitação, como que eu posso agir? Né? Então, de repente, buscar uma ajuda terapêutica, né, para se conhecer melhor, conhecer as suas habilidades, né? Porque nós temos habilidades e limitações, então nós precisamos também ter esse entendimento, até para poder a gente ter uma fluidez melhor nos nossos projetos, né? Então, por isso que foi muito intencional. E quando eu falei para algumas pessoas, vai ser procrastinação o tema do programa. Eu quero assistir, porque eu procrastino demais. E foi o que tu falou. Às vezes pode não ser uma procrastinação, né? Pode ser um descanso. Eu tenho uma fala que eu postei no meu Instagram, por sinal. Esses tempos já que às vezes não... a Juliana também. Por favor, psicologia, _possibilidades. Né? Que é assim, às vezes não é procrastinação, é o meu corpo pedindo repouso. Sim. Um repouso que não é bem visto socialmente. Como se a gente fosse uma máquina, né? Exato. Até as máquinas precisam, por exemplo, nosso celular. 8 horas da noite o meu pede bateria. Olha aí. Né? Elas precisam dessa reposição de bateria. Imagina nós, que somos humanos. Né? Essa questão que tu falaste é muito interessante, porque a gente está vivendo numa era altamente tecnológica, onde tem IAs fazendo o nosso trabalho, por exemplo. Sim. Não vai acessar a gente dessa forma. Mas já tem, por exemplo. Então, assim, a gente não é máquina. A gente não é robô. Nós somos humanos tentando se adaptar a esse mundo que está girando numa velocidade até assustadora às vezes. É verdade. Né? E aí eu te pergunto assim, qual é o risco de transformar a procrastinação em um estilo de vida sem perceber? Porque a gente tem pessoas que elas procrastinam assim naturalmente que nem percebem, mas quem está de fora acaba percebendo, né? Então, assim, qual é esse risco de transformar essa procrastinação em um estilo de vida, né? Só que sem perceber, claro. Sim, aí quando ela é recorrente, quando ela traz prejuízos para a vida da pessoa. Aí eu tenho uma frase que diz assim, quando uma pessoa te fala uma coisa, fica ali esperto, mas quando várias pessoas te falam a mesma coisa, eu acho que é válido, pelo menos, tentar olhar para isso. Sim. Né? Porque, às vezes, está num ponto que a gente não está enxergando. Né? Então, assim, às vezes vem quando já está quase que insuportável essa dor. A dor é um chamado muito grande. Né? As pessoas geralmente chegam na psicoterapia através, por exemplo, de uma grande dor.
É porque a dor te leva a buscar uma mudança, te leva a buscar uma ajuda. Sim. Se não fosse pela dor, talvez muitas coisas nós não iríamos, nós não seríamos motivados, né? Ou Sim. teríamos uma percepção também. E aí, uma outra questão. Eu sei que tudo é muito, né, assim, individual, muito subjetivo, vai muito de cada caso, mas a gente precisa falar das possibilidades, até para poder abrir mais a mente das pessoas com relação a esse tema, né? Então a gente está falando aqui como se a pessoa realmente ela fosse uma procrastinadora, né? Digamos assim. E aí a próxima pergunta, por trás da procrastinação, normalmente existe o medo, né? Certo. Mas medo de quê, exatamente? Outra pergunta subjetivíssima, porque pode ser medo, pode ser sobrecarga. Trauma. Pode ser trauma, histórico de vida, pode ser que a pessoa não tenha confiança suficiente para começar a iniciar e dar o meio e a finalização de uma tarefa. Então pode ser medo, mas também pode ser N outras possibilidades que estão por trás, fazendo... Todo sintoma, Ana Paula, ele é um sinalizador. Sim. Se a procrastinação ela aparecer como sintoma, quando ela geralmente já está na angústia... A gente precisa reconhecer primeiro e depois se aprofundar para ver quais são os fatores que estão por trás. Por que eu me paraliso procrastinando a minha vida? E aí vai ser muito individual de cada um. Então pode ser medo, pode ser uma sobrecarga, pode ser uma necessidade real de parar, né? Então tem muitas possibilidades para essa pergunta também. Perfeito. E qual o primeiro passo, né, assim, psicológico para alguém que quer parar de estar adiando? Autoconhecimento. E autoconhecimento, quando eu falo, não é um autoconhecimento paralisado já concreto, como essa xícara que já está pronta. Sim. O nosso processo não é nem um autoconhecimento, eu chamo de autorreconhecimento. Porque, por exemplo, tem coisas que nos faziam sentido há 10 anos atrás que hoje já não fazem sentido. Tem pessoas que nos faziam sentido há 5 anos atrás que hoje já não fazem. Então é um processo atualizador constante. Não que eu não tenha uma essência de personalidade, não é sobre isso. Mas é o quanto de coisas que a gente vai deixando, que a gente abandona, que não fazem mais sentido, e outras que a gente vai preservando também. Então, olhar para si, Ana Paula. Entendi. Assim, existe uma técnica para a pessoa fazer, para melhorar essa questão e deixar de procrastinar, ou não? Só mesmo com terapia, autoconhecimento? A própria psicoterapia é muito importante. Como eu te falo, com meus pacientes, eu trabalho muito a questão da hierarquia de necessidades. Sim. Porque, por exemplo, para uma cabeça ansiosa, vem tudo a mesma... Eu tô falando de mim também, que eu tenho TDAH e também ansiedade. Então, vai com tudo, querendo fazer tudo. Se eu não trabalho comigo mesma, com uma hierarquia de necessidades, eu vou para o negócio de fazer tudo e acabar não fazendo nada. Sim. Então, o autoconhecimento, acaba que ele gera os caminhos que a gente pode percorrer para ir meio que atualizando esse processo de procrastinação na nossa vida. Perfeito. Né? E o que muda na vida de alguém quando ela começa a agir com medo mesmo? Sim. Muitas coisas, né? A pessoa entra num processo de atualização de quem ela era. Tu concordas que a gente, em algum momento, acreditou em coisas que nos falaram, que foram se diluindo, verdades que foram... mentiras que foram verdades por muito tempo? Sim. Né? Que a gente acreditou sobre nós. Ah, você não é capaz. Ah, você não vai dar conta de fazer isso, né? Então, o processo... Inclusive, é uma técnica muito usada pelos narcisistas, né? Que já é uma outra pauta. Exatamente. Eu estava falando com uma pessoa que pra gente fazer um diagnóstico de narcisismo, né? Transtorno de personalidade narcísica, são anos. Pelo menos 5, 6 anos acompanhando a pessoa com psiquiatra, com psicólogo, né? Pra gente poder fechar esse diagnóstico de internet, né? Nem tudo é narcisismo. Às vezes é só a pessoa que ela é daquela forma. Né? Exatamente. Às vezes até porque sofreu muito, enfim, né? Porém, em situações também. Então, assim, se atualizar de quem a gente é para o que a gente era, também pode ser um caminho viável, né? Quantas mentiras que foram verdades por muitos anos na nossa vida a gente acreditou e hoje a gente vê que nem era aquilo. Verdade. Né? Quantas coisas a gente escutou quando era pequenininho. Você não vai fazer tal coisa, você não consegue fazer tal coisa. E você acreditou que não podia mesmo. E hoje adulto você diz, não, peraí. Eu posso. Eu posso. Ou também continua acreditando. E é uma repetição comportamental.
É verdade. Né? Juliana, estamos chegando ao fim desse bloco. Sim. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual mensagem? Uma pergunta não, quero te pedir para te deixar uma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Sim. E que está adiando decisões importantes. Olha, se conheça. Pense mais sobre si. Não se compare tanto, porque cada pessoa é única e cheia de potencial. Limitações também, que eu também não vou ficar pintando, né? Que todo mundo, é potente. Não, a gente também tem limitações. Mas você só vai conseguir identificar se você fizer essa pergunta para si. Então, o auto-reconhecimento, como eu falei ainda agora, é uma coisa extremamente importante. Então, se eu puder falar alguma coisa, se conheça. Porque quando a gente se conhece, a gente não acredita em qualquer coisa que falam de nós, para nós e sobre nós. Então, se conhecer já é um bom caminho. Juliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela sua participação nesse programa. E eu quero terminar esse programa de uma maneira diferente, porque se você não prestou atenção no que eu falei no começo, a Juliana ela também é escritora. Já tem 2 livros da sua autoria e ela também transforma a psicologia em versos, não é isso? Poesia. Em poesias. Então eu gostaria, né, que você finalizasse esse nosso bloco recitando uma poesia sua. Eu vou recitar Gráfico da Vida. Sobe, desce, estica e puxa, esquenta, esfria, dor e alegria. Círculos quadrados, caminhos tortos, pedras, espinhos, compensações e embrólios. Ladeira abaixo, ladeira acima, vida inconstante, meu amigo. O gráfico da vida não é linear. Como anda o gráfico da sua vida aqui e agora? Uau! E se a pessoa quiser adquirir um dos seus livros, como é que faz? Pode falar comigo no Instagram. Inclusive, não tem mais nenhuma unidade, mas eu estou pedindo mais 50 unidades agora para a gráfica, né? Para a editora. Então já segue o Instagram da Juliana, já adquire o seu, porque tá maravilhoso os livros dela, gente. E o intervalo já vai começar e eu volto já. E já estamos de volta agora com o quadro Pode Empreender, com a minha querida consultora empresarial Leide de Paula. E para quem não sabe, hoje é aniversário dela. Está de berço, minha amiga, meus parabéns. É um privilégio poder estar aqui no dia do seu aniversário com você, neste momento compartilhando conteúdo com os nossos telespectadores. Obrigada pela sua amizade, pelo seu carinho. Eu te desejo tudo de melhor, porque você é uma pessoa incrível, merece tudo de melhor. Que Deus te abençoe sempre. Ele pegou de surpresinha, né? Era pra ser surpresa. Era pra ser surpresinha. Eu também sou muito grata, né? Muito obrigada por ter essa oportunidade de estar aqui, ser convidada para um programa aqui com você, ter um quadro aqui e para falar do que eu realmente amo, que faz o meu coração bater, que é sobre educação empreendedora. Perfeito. E vamos continuar o nosso programa, vamos continuar o nosso bate-papo, porque parece que a gente veio. Leide, o tema do nosso programa de hoje é procrastinação. Deixar para depois está custando o quê na sua empresa? Né? Então, com esse tema, eu começo te perguntando no dia a dia da consultoria, né? Como a procrastinação ela aparece na rotina dos empreendedores? O que é que você tem notado diante disso? As percepções, né, Ana Paula? O que a gente percebe não é uma falta de não estar fazendo nada, muito pelo contrário. O que eu vejo, o que eu observo é empreendedor extremamente ocupado, mas ocupado com tarefas que não são tarefas estratégicas, tarefas que realmente é o estudo do negócio para que ele consiga se desenvolver. Então ele acaba se ocupando de toda uma tarefa operacional e não se preocupando com um estudo mais profundo de recursos, vamos dizer, que eu sempre falo assim, de departamentos, né? Então ele não se preocupa muito com essas questões e fica ali no operacional do operacional, porque existem os operacionais. Mas o papel do dono também é estar no estratégico. Perfeito. E assim, existe diferença entre a falta de tempo e a procrastinação disfarçada?
Eu gosto quando fala da falta de tempo, porque eu tenho uma palestra que é tempo e produtividade. Sim, verdade. Né? Muito boa, por sinal, muito a boa. palestra Tempo e Produtividade, e lá eu deixo bem claro, não falta tempo. Né? O tempo ele é igual para todo mundo, 24 horas, imagine um segundo a mais. A questão é como organizar o que tem que ser feito no tempo que lhe é dado. Então, se eu sou uma empresária, um empreendedor, eu tenho que ter noção do que eu tenho que fazer para poder fazer com que a minha empresa ela consiga se desenvolver. Então, eu tenho que organizar tudo isso no tempo que é dado. Então, quando você diz assim, eu não fiz por falta de tempo, olha bem, te acalma e vê se não foi as prioridades que foram colocadas de forma equivocada. Né? Isso, equivocadamente. Então, eu não gosto muito de, não tive tempo, foi falta de tempo. Perfeito. É prioridade. E qual é a diferença entre falta de tempo e procrastinação disfarçada? Essa é assim, a falta de tempo e a procrastinação, eu estou repetindo porque assim, quando eu estou com uma procrastinação disfarçada, como eu disse no começo, é o empreendedor que está ali trabalhando, ele chega, ele cansa, ele está exausto, né? Só que aí ele não prioriza o que ele tem que fazer. Algumas consultorias que eu faço, né? Eu chego na empresa, eu sempre faço assim. Quando eu começo uma consultoria, eu começo pelo dono. Aí, quando eu chego para conversar, para puxar o diagnóstico junto com ele, ele diz que não tem tempo porque tem que logo estar fazendo isso. Ele quer logo que eu resolva a parte operacional. Aí eu falo para ele, se você está com esse problema, é consequência de outras coisas. Então, a gente tem que cuidar de outras coisas. Eu gosto de fazer o diagnóstico, de começar pela modelagem. Ou seja, se o empreendedor ele não consegue, Ana Paula, fazer um pitch, ou fazer uma apresentação da empresa dele numa modelagem de negócio, então ele está deixando dinheiro na mesa, está deixando de agir para fazer a empresa funcionar. Então, essa é a questão. Entendi. Aí assim, porque tantos empreendedores ocupados, eles estão, na verdade, adiando decisões importantes? É quase uma afirmativa. Realmente é isso que acontece. Imagina um empreendedor que chega na empresa e... Eu vou falar de empreendedoras que já têm funcionários. Vamos colocar nessa linguagem. Primeiramente desse aí. E ele não conseguiu delegar as funções e ele não conseguiu fazer com que os colaboradores deles realmente fizessem a empresa, vamos supor, uma cultura empresarial. Quando você tem uma cultura empresarial que começa do abrir da empresa, no caso de uma empresa física, né? Da forma de funcionar, de limpar, de atender, de vender, de conferir estoque, de fazer compra, todas essas questões, se não estiver bem direcionada com os processos direitinho, e de repente o dono chega, ele vai fazer isso. Quando, na verdade, ele tem que prestar atenção. Esse produto que foi, vamos supor, eu compro de um fornecedor, mas o meu concorrente está vendendo mais em conta. Peraí, mas como é que está isso? Não que eu vou comparar, mas será que eu estou comprando do fornecedor mais caro? Será que eu estou sabendo precificar direito? Isso são decisões estratégicas que ele não pode deixar para depois. Sim. Ele não pode deixar para o dia seguinte, porque se o empresário vende e não tem uma precificação estratégica para ele saber qual é o retorno do investimento dele, que é o ROI, e aí vamos supor que ele colocou uma margem errada e que ele tá perdendo. Então, quanto mais ele vender, pior fica para ele. Então, ele procrastinou algo estratégico, que é a precificação, que é estudar essa parte da precificação da empresa. Sim, perfeito. Então, o motivo de estar adiando decisões importantes seriam questões de organizar as prioridades? Isso, é o planejamento estratégico, né? É o planejamento, literalmente. O que seria um planejamento estratégico? Eu tenho uma visão de onde eu quero que vai chegar a minha empresa, né? Basicamente a visão. A minha empresa vai ser reconhecida como referência no setor que ela está. Em quanto tempo isso vai acontecer? O que é que eu tenho que fazer para a minha empresa realmente ser referência? Então, o que eu tenho que fazer para isso acontecer são tarefas que não podem ser adiadas. Não dá para ser adiada, senão ele não consegue alcançar a visão. E essa visão, ela é alcançada, Ana Paula, através de missão. Quando eu digo assim, qual é a missão da empresa? É vender hoje.
Mas para vender, ela precisa o quê? O colaborador precisa estar bem vestido, o colaborador precisa estar com atendimento acima da média. Ele não pode estar levando problemas pessoais para o cliente. A empresa tem que estar limpa, o marketing tem que estar alinhado. Então, todas essas questões faz parte da missão. A minha missão é fazer a empresa se mover, é fazer o ponteiro da empresa girar para que a visão que eu tanto quero aconteça. E aí que entra, não sei se estou indo muito rápida, mas aí que entra a cultura. Porque as duas coisas que eu falei, que é missão e visão, elas são... O alicerce é a cultura da empresa, a forma, o jeito que a empresa é, o DNA da empresa. E quando o empreendedor ele procrastina, tem uma coisa que é muito relevante, que eu estava pesquisando, que às vezes a maioria das vezes esmagadora, a procrastinação é consequência de medo. Medo de não saber, medo de fazer e dar errado, medo de perder tempo fazendo algo que ele não sabe. Então, tem muito isso, entende? Verdade. O medo, ele trava, né? Ele trava e faz procrastinar. Angústia. Sim. Se eu tenho uma empresa que eu falei que ela vai ser referência, e eu não consigo ter as habilidades, né, a competência de fazer com que isso aconteça, qualquer coisa que eu vá fazer, eu vou estar empurrando com a barriga porque eu não estou segura para fazer o que eu prometi, o que eu sonhei, o que eu enxerguei. Mas aí a solução eu dou logo a solução. É ver o que realmente precisa ser feito. Se não souber, tem que aprender. Aí que entra a educação empreendedora, que é fundamental para o empreendedor, principalmente para o pequeno e médio empreendedor que está ali no começo. Porque se o cara já é grande, com certeza ele já tem um respaldo maior. Sim, tem toda uma trajetória, Isso. né? E assim, Leide, quais são os prejuízos mais comuns que você vê quando o empreendedor ele adia decisões que são importantes? Olha, quando ele adia, é como se ele deixasse de colocar na mesa do jogo a criatividade. E a criatividade, através dela, nasce as inovações. E para ter uma inovação, é necessário que você tente, que você erre rápido e volte, né, para o jogo e fazendo acontecer. O problema não é errar, né? É permanecer no erro, né? É permanecer no erro. Então, eu acredito que o prejuízo não é só para o empreendedor quando ele procrastina. O prejuízo é para a sociedade em geral. Por quê? Eu acredito que o empreendedor é gerador de riqueza. Sim. Né? Ele é gerador de riqueza, ele traz empregabilidade, ele gera a inovação. O mercado é o que é hoje devido à coragem de muitos empreendedores que trilharam um caminho aí fechado para colocar novos produtos no mercado, novos segmentos e inovar. Perfeito. Então, dá para dizer que a procrastinação, ela causa um impacto diretamente no faturamento do negócio? Sim. Como? Quando eu deixo de fazer, quando eu deixo de trabalhar para a empresa e trabalho na empresa, eu fico dentro da caixa, eu perco a visão. E quando o empresário, quando o empreendedor, ele como eu falo assim, quando ele se habitola ali no operacional, ele não sabe mais onde ele está, ele não sabe mensurar onde ele está e para onde ele quer ir mais. Sim. Então, quando ele procrastina o que ele tem que fazer como dono, né, como a pessoa que está ali para gerir, a pessoa que está ali para colocar um empreendimento para se desenvolver, ele realmente deixa um prejuízo não só para ele, mas uma construção bem maior. Perfeito, eu concordo muito contigo sobre isso. E assim, o que é que custa mais caro? A gente até já citou aqui, mas dá pra gente aprofundar mais. Sim. O que é que custa mais caro? Errar rápido ou adiar por medo de errar? Tá vendo a procrastinação aí por trás do medo? O que é, na verdade, essa procrastinação? Deixar para amanhã. Se eu deixo para amanhã, porque eu não tô com coragem de fazer agora. Tem assim, também não vamos levar ao pé da letra. Né? Estrategicamente, é melhor deixar para amanhã? Então, não é procrastinação, é estratégia. Sim. Mas algo que você está empurrando com a barriga, se você não fizer,
o seu negócio vai ser prejudicado, então aí sim você comete um erro fatal. E o que é que custa mais caro? Eu errar rápido ou eu adiar por medo de errar? Adiar. Quando você adia, quando você deixa para depois, você deixa de crescer. Quando você vai sempre buscando uma perfeição, buscando todo um apoio e não faz o que tem que ser feito, você deixa de aprender, você deixa de evoluir. É até que eu falei para ti hoje, sabe quando a gente sofre uma neuroplastia, que é quando a mente da gente ela se dilata de tanto que tu forçou a barra para te aprender algo novo? Só que quando tu sofre isso dói. Mas também não tem como desver, não tem como voltar. Uma vez que você se prepara, que você se capacita, pronto, você cada vez mais vai evoluindo. E a procrastinação vai perdendo. E eu tenho uma coisa que eu falo sempre assim, só existe um jeito do medo ganhar. Você não entrando em jogo. Verdade. Né? E procrastinar significa que você ficou fora do jogo. E se você procrastinou por medo, por insegurança, então acabou de perder a chance de crescer. Sim, verdade. E assim, existe um momento em que eu adiar, né, decisões importantes deixa de ser cautela e vira um travamento no negócio? Travamento no negócio. Eu acredito que depende, né? Quando ele deixa de adiar e vira um travamento no negócio, certo? Certo. Eu acredito que tudo faz parte da estratégia. Porque assim, o que a gente está falando hoje, o que a gente está trazendo hoje para cá, se for bem analisado e colocado em prática, e serve bastante para empreendedores. Porque o normal é você abrir um vídeo, tá aqui na TV e ver dicas. Tantas dicas para você se dar bem, tantos passos para você conseguir alcançar tal coisa. Mas e o que você... o que te trava? Por que não falar do que te trava como está falando da procrastinação? E o que causa a procrastinação? Né? Inclusive, antes da gente, né, vai ter a... Você falou com a psicóloga Juliana Lima. Com a psicóloga. Que a gente também falou sobre a procrastinação, que é algo comportamental, né? E que isso faz parte da nossa vida pessoal, emocional também, profissional. Então, assim, eu acho que é um tema muito importante porque ele está muito assim no nosso dia a dia, ele faz parte do nosso dia a dia. E se a gente não tiver esse cuidado, né, de observar, de buscar ajuda, de tratar, a gente acaba se afundando, porque a procrastinação adoecendo, porque a procrastinação ela vai te dando prejuízos, né? Vai dando prejuízos emocionais. Tanto pessoais quanto emocionais, profissionais. E assim, os dados, né? Os dados. Eu pesquisei sobre e os dados que a gente tem é alarmante. Metade da humanidade procrastina. Uau! Então isso deixa muita coisa para trás. A humanidade deixa de evoluir. Os estudantes procrastinam. De cada 10 estudantes, 7 procrastinam. Meu Deus! E deixam até de terminar o curso, ou quando termina, não sabe por que não consegue uma vaga de trabalho, um emprego, porque não está capacitado o suficiente, está com medo, fica procrastinando a procura de um trabalho. Então, são dados que pega um todo. E eu, claro, puxo brasa para a sardinha do empreendedor. Claro. O empreendedor é também alarmante o número de empreendedores, né, a porcentagem, que eu digo assim, que fecham as portas nos primeiros anos de vida, que eu chamo de... que é a mortalidade infantil das empresas. A palavra é forte mesmo. Verdade. E quando você está procrastinando... no começo, é como se você deixasse de fazer o pré-natal da empresa. Quando você fica grávida, que você vai fazer o pré-natal para proteger o teu filho, para se proteger, não é diferente quando você engravida da ideia
para consumar a ideia e transformar essa ideia numa empresa, você acha que simplesmente tem que fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. É necessário que faça um pré-natal, entre aspas, que seria fazer o planejamento, fazer estudo de mercado, entender qual é a proposta de valor que tu coloca. Mas isso tudo não acontece porque é procrastinado e é pulado etapas. Aí acontece que o empreendedor fica enlouquecendo lentamente. Etapas importantes também que são puladas, né? E assim, Leide, quais as áreas costumam ser mais afetadas pela procrastinação, né? Financeiro, vendas, gestão de pessoas, posicionamento. Qual área mais afetada ali pela procrastinação? Tenho duas frentes. A área mais afetada da empresa são as vendas, porque se você procrastina em coisas importantes, você não consegue sustentar uma empresa com geração de valor. Sim. Né? E também tem a outra frente, que é uma das áreas mais afetadas, é o psicológico do empresário. É aqui que o empresário começa a sofrer as consequências de não ter feito o que ele tinha que fazer. Porque, como disse, existe um caminho que só ele, apenas ele pode percorrer, que é algo que só ele deve fazer, que é o papel do dono. E quando ele procrastina, as consequências são ansiedade, depressão, angústia, tristeza, vergonha. Que quando a empresa não começa a dar certo, ele começa a não olhar nos olhos nem dos funcionários. Porque é como se ele não tivesse capacidade para aquilo, né? Fosse, digamos, em outras palavras, incompetente. Incompetente. Né? A incompetência é a falta de conhecimento, habilidade e atitude. E a competência é conhecimento, habilidade e atitude. Certo? E o empreendedor, ele precisa da educação empreendedora. Eu defendo, eu bato nessa tecla, mas uma educação empreendedora que realmente entregue para ele, que realmente faça com que ele apresente a empresa dele. Por exemplo, dentro do mundo do empreendedorismo, a pessoa que se predispõe a empreender, além das características comportamentais, ele deve saber que dentro do empreendedorismo tem o técnico, que é o que faz a coisa acontecer, que é mais fácil de delegar, tem o administrativo e tem o estratégico, que é o empreendedor, que tem a visão. Sendo que ele fica preso na primeira base, no técnico, o faz tudo. Mas não administra e perde a visão do que realmente ele sonhou um dia onde iria chegar. Entendi. Leide, assim, e qual é a primeira decisão que o empreendedor precisa parar de adiar para destravar o negócio? Fazer um modelo de negócio. É uma decisão crucial, porque um modelo de negócio é uma ferramenta que é utilizada, que é o Business Canvas, que é uma ferramenta a qual eu me especializei. Se ele faz um modelo de negócio, ele tem uma visão sistêmica do negócio, que ali ele vai enxergar a proposta de valor, ele vai enxergar o seu público-alvo, ele vai saber que tem que departamentalizar, tem que saber quais são as atividades da empresa, ele vai entender os recursos, ele vai saber a importância de parceiros estratégicos, né? E toda essa base, ele vai saber a importância da comunicação, de como ele vai se apresentar, se mostrar e como ele vai criar essa logística de se promover até o cliente. E tem a base dessa modelagem, que é as receitas, né, e as despesas, que é o confronto aqui embaixo. Sim. Que é muito importante, que é muito importante. Sinal, que é a base. E quando ele vai fazer isso, que a partir daí ele diz, eu conheço a minha empresa, então eu quero ser referência em tal coisa, eu quero faturar X valor por mês, porque dá para fazer as contas. É a receita previsível que fala. Estudando o mercado, organizando direitinho, dá para fazer. Só que isso leva tempo. E por levar tempo, um tempinho de dedicação, acaba sendo procrastinado e fazendo porque o outro faz, porque fulano faz, ciclano faz e vai levando, empurrando com a barriga. Entendi, muito claro. E assim, Leide, estamos finalizando nossa entrevista, né? Que hábitos simples ajudam o empreendedor a sair desse ciclo de adiamento? Um hábito simples que as pessoas fazem, mas não cumprem, é checklist. Fazer uma lista, ver realmente o que é importante para fazer e se comprometer. Escrever ali 3 coisinhas por dia e se comprometer. Fazendo aquelas 3, depois ele pode fazer o que quiser. Porque se ele faz 3 todo dia, né? Quantos ele não faz por mês?
Perfeito. Porque eu digo por mês porque o empreendedor, ele não tem assim dia. Não vou trabalhar tal dia, ele escolhe, mas geralmente o empreendedor trabalha 30 dias por mês, principalmente no começo do empreendimento. Ainda mais quando ele é equipe, mas aí que não tem hora. Aí mora o perigo. Como ele trabalha todo dia, mas se ele trabalha muito e não trabalha certo, ele acaba se sobrecarregando e procrastinando no que realmente importa. Entendi, é verdade. Então, eu acredito no checklist. Inclusive eu conheço pessoas que são tão organizadas que no dia a dia eles fazem checklist ali das suas tarefas, do que precisa ser feito, né? Colocam metas diárias, semanais, cumpriu aquela meta, aí coloca uma outra meta. Então é uma forma de você estar se estimulando, estar analisando o seu comportamento, a sua rotina, com que você está gastando tempo, não só no empreendedorismo, mas na nossa vida pessoal também, porque com a tecnologia a gente perde muito tempo também na frente do telefone, do celular, das TVs, em frente de tela de modo geral, né? E o tempo passa que a gente não percebe, é incrível. Então, esse negócio do checklist, hoje em dia tem um celular com bloco de notas, né? Que já dá para você colocar ali o teu controle, tipo uma planilha do Excel, né? Mas no bloco de notas. E aí você faz o seu checklist, é muito legal. Eu achei muito bacana. Eu confesso que eu uso ainda o calendário. Eu vou lá, coloco meu lembrete, eu uso muito o calendário, mas eu uso, tipo, pra saber das minhas obrigações, o horário que eu marquei, essas coisinhas, sabe? Mas é importante pra gente não perder. Tem uma objeção, é verdade, tem uma objeção nessa nossa fala aqui, deve ter uma objeção, você diz assim, mas vocês não sabem da minha realidade, eu tô estressada, eu tô isso, eu tô aquilo. É assim, eu acredito muito que o empreendedor, ele tem que entender que ele tem um compromisso, ele tem um comprometimento, né? E ele dizer assim, mas isso dá muito trabalho, é melhor fazer logo. Não é que dê trabalho, esse deve fazer parte do trabalho do empreendedor, se organizar, se planejar, ter um planejamento, metas, estudar mercado, tudo isso não é que dê trabalho, gente, é o trabalho do empreendedor. Aí sim você não pode procrastinar. É verdade. Essas ações não podem ser procrastinadas. É melhor ter trabalho organizando do que ter um problema maior com a desorganização, e esse problema maior é até a quebra da empresa. Justamente, é verdade. Leide, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Ana Paula, me fez surpresinha. Obrigada. Merece. E eu conversei com ela, a nossa consultora empresarial, Leide de Paula, e aqui já está encerrando mais um programa nosso. Eu agradeço a sua companhia, a sua atenção. Muito obrigada e até sábado que vem. Tchau, tchau.